Neste vídeo vamos analisar a Motengil. Tínhamos visto na última análise, nesse caso escrita, que o momento atual tinha tudo, aliás, para gerar um potencial movimento de continuação de tendência. Tínhamos aqui uma tendência prévia ascendente, que gerou uma subida a rondar os 75% em pouco mais de 3 meses, e o título acabou por consolidar naquilo que parecia ser um triângulo. Temos aqui o ponto 1, 2, 3, 4, o ponto 5, e eventualmente poderíamos ter, em primeiro lugar e com maior probabilidade, uma quebra no sentido ascendente. Poderíamos também ter, sendo um triângulo, um padrão com potencial de continuação, uma inversão de tendência e um movimento descendente. Ora, importante realçar que um triângulo só é efetivamente válido se for quebrado em alta ou em baixa até aos seus 2/3. A partir do terceiro terço deste padrão, deixa de haver uma efetividade técnica e uma inviabilização do mesmo. Ou seja, neste momento já não podemos falar de triângulo. O que é que temos então no curto prazo em termos de análise técnica? Temos aqui esta zona de suporte que começa nos 2,3 euros e que se estende até aos 2,33 e é marcada precisamente pelos dois últimos mínimos relativos do título numa ótica de curto prazo. Se houver uma quebra em baixa deste padrão, se houver uma quebra em baixa, um compromisso da zona de suporte, então vamos ter um movimento descendente equivalente ao movimento prévio, ou seja, vamos ter um movimento com uma projeção potencial que aponta para a casa dos 1,95 euros. Já no que diz respeito a uma perspectiva mais otimista, seria importantíssimo que a Motengil ultrapassasse em alta os 2,54 euros. A acontecer, poderemos ter aqui um alívio em termos de médio prazo, sobretudo, e poderemos ter um reiniciar do movimento ascendente. Eu, pessoalmente, estou algo negativista no título, precisamente por estes sinais de fraqueza em termos de curto prazo, mas até que haja uma quebra efetiva da zona de suporte, tudo pode acontecer e podemos ainda ter então a tal quebra em alta desta resistência e uma continuação do movimento ascendente. Olhando aqui para o gráfico horário, para uma perspectiva de mais curto prazo, podemos ver que, de uma forma geral, o título tem-se regido por máximos relativos consecutivamente inferiores ao anterior, ou seja, a marcação clara de uma tendência descendente. Temos aqui uma eventual exceção, que é este máximo relativo mais recente, que foi quebrado em alta com bastante força. Repare-se aqui no movimento de volume em termos ascendentes, mas ainda assim este ponto, que também é de referência em termos de suporte, não foi quebrado em alta. Houve aqui uma retração do título ao aproximar-se dos 2,45 euros. O que é que isto significa em termos práticos? Temos aqui, neste momento, no curtíssimo prazo, duas grandes referências, a dos 2,45 e a dos 2,29. Havendo um compromisso descendente dos 2,29, o movimento descendente manter-se-á com elevado grau de probabilidade. Contudo, se nós tivermos eventualmente um movimento de retração que não ultrapasse em baixo este ponto e depois um movimento de expansão que recupera em alta este padrão de máximos relativos continuamente inferiores ao anterior, podemos aí sim, com alguma probabilidade e já alguma maior certeza, caminhar para a quebra em alta da zona de resistência que se mostra aqui no gráfico diário. Para já é acompanhar o título, estamos numa grande zona de incerteza, por isso é acompanhar o título e esperar o que é que ele faz.